Vocês estão conseguindo, ver aqui a apresentação? Sim, sim, tá. Tá. Tá na primeira página. Tá na primeira página. Deixa eu ver aqui. É. Tá passando Tem isso o teu aqui. nome aqui embaixo. Isso, tá. Então, tá. Primeiramente, aí, para eu me apresentar, meu nome é Leonardo Paim. Eu tenho aí, para o pessoal estar falando que era muito novo, mas eu já tenho meus 35 anos, uns 10, de 10 a 12, comecei em 2011, bota aí 2010, uns 12 anos aí de experiência já com materiais compostos. Foi em seguida que eu saí da universidade lá, que eu me formei lá no Rio Grande do Sul, e fui fazer meu mestrado na UF, ali em Niterói, juntamente com o professor Heraldo, aí o João Reis. E um dos tópicos que a gente passou a estudar lá na UF, em Niterói, foi esses reparos com materiais compostos para fazer a qualificação de alguns materiais, de acordo com a norma ASME, a ISO. Em seguida, eu comecei a trabalhar para uma empresa americana, que era a NRI, que depois, em seguida, passou a ser a Clock Spring NRI. E aí, em 2020, com toda essa problemática aí da Covid, foi encerrado aqui o escritório aqui do Rio de Janeiro. E aí eu abri a minha empresa de consultoria e hoje eu trabalho para uma outra empresa americana que chama HJ3, que fica lá nos Estados Unidos, e hoje eu atendo todo o globo terrestre, na Ásia, Europa, América Latina inteira, América do Norte, dentro dessa empresa HJ3, dando essa parte de suporte técnico e na parte de projetos, de acordo especificamente muito mais com a ASME PCC2 do que a ISO. Depois a gente vai comentar um pouco sobre as diferenças dela, mas você vai durante a apresentação. Aqui, o Mericone até falou, eu deixei escrito aqui nesse slide para o pessoal conseguir visualizar, que a gente tem um total aí de 5 oficinas. A minha oficina é a número 3, que vai falar sobre projetos, segundo a ASME-PCC2. Eu vou citar um pouco aqui a ISO, mas a gente vai focar mais aqui na ASME-PCC2, que é a que eu utilizo diariamente. E talvez, numa oportunidade futura, a gente pode entrar mais em detalhes, tanto na PCC2 quanto na ISO, porque se eu fosse cobrir assim no detalhe, isso aqui seria uma apresentação muito grande, então eu vou tentar ser uma forma mais generalizada, para que todo mundo fique assim numa mesma página, sem entrar em tantos detalhes de projeto. Vou falar do projeto de uma forma mais generalizada. Tá? E aí, em seguida, ainda tem aí a oficina de instalação, que vai ser o João Paulo Pasquarelli, o Emílio Castro e o Pablo Ita, e a última oficina será aí do Albertaz aí na parte de inspeção. Então, aqui é só um sumário aqui sobre essa apresentação. Primeiramente, vou fazer uma introdução dos materiais compostos. Vou falar um pouquinho das propriedades dos materiais, que o Valber falou na última oficina, como é que a gente quantifica, né, essas propriedades e quais testes que são necessários para qualificar o material. Em seguida, eu vou entrar na parte de projetos, né, que seria o principal dessa apresentação de hoje. E finalizando, um exemplo aí que depois a gente vai ver, esse tipo A e tipo B, que são dois tipos de projeto e dois tipos de defeitos, né, que a gente pode caracterizar. E algumas considerações finais aí, um espaço para perguntas, tá bom? Show. Então, primeiramente, aqui de uma forma bem rápida, acho que agora o pessoal já está um pouco mais habituado do que são os materiais compósitos, né? Mas são basicamente, eu não sei se alguém faltou alguma outra apresentação, só para a gente se alinhar. É a combinação de dois ou mais materiais distintos, né? No nosso caso aqui é fibra e resina, que juntos eles formam um novo material com diferentes propriedades mecânicas. Então, por exemplo, se a gente pegar as propriedades mecânicas só da fibra, ela vai ter uma característica, só da resina ela vai ter outra. Quando a gente junta as duas, a gente vai ter um novo material com uma característica média, assim, entre esses dois materiais que a gente está trabalhando.
E o compósito ele pode ser projetado tanto para compartilhar essas cargas, que normalmente é a pressão interna, né, da tubulação ou do duto, tanque ou vaso de pressão, ou também a gente pode projetar desconsiderando toda a resistência do componente, da tubulação ou do duto, que seja. Então, a gente pode fazer com que esse material composto suporte toda a pressão, ou então, se for, por exemplo, uma perda de espessura, a gente pode utilizar aquela resistência residual da tubulação para complementar, e aí a gente consegue fazer um reparo um pouco mais econômico. Aqui só exemplificando o que eu já tinha falado antes, aqui a gente tem alguns... Dá para... Opa. Aqui a gente tem alguns tipos de fibras, né? Que é a fibra de carbono, aramida, CS-Glass, E-Glass. Aqui, algumas características de resina, poliéster, viniléster, epóxi. E aqui é uma exemplificação aqui da uma propriedade combinada do material composto, que seria da fibra, que é da resina, e o compósito seria uma propriedade média assim, entre esses dois componentes. Então, a gente tem no nosso material composto, material de reforço e a matriz polimérica. Sendo que o material de reforço pode ser aí a fibra de carbono, fibra de vidro ou uma outra fibra sintética. E qual é a finalidade desse material de reforço? É ter uma elevada resistência à tração da fibra, né, que é utilizada para lidar com as cargas de, por exemplo, tração, flexão, cisalhamento, entre outros. E a matriz polimérica, que normalmente é utilizada epóxi, poliuretano, que a gente tem visto bastante assim no mercado. Então, esse material é responsável por unir essas fibras, para unir esse conjunto de materiais e também para distribuir de uma forma uniforme todas as cargas para as fibras, além de manter a disposição geométrica das fibras. Então, a resina é responsável por deixar todo aquele conjunto organizado. Então, aqui são alguns benefícios dos reparos com compósitos. Uma delas é manter a linha em operação, evitando paradas de emergência. Isso aqui é uma das principais assim, vantagens que eu vejo assim, nas aplicações de campo. Inclusive, às vezes, dependendo do local, né, não pode parar a operação e o reparo é feito com a linha em operação. Extensão de vida de tubulações, dutos, tanques, vasos de pressão com problemas aí de corrosão ou erosão. Então, já se observou bastante também que é muito mais barato tu estender a vida daquele equipamento, até às vezes, por exemplo, tu tem uma parada programada para daqui a alguns meses ou para o próximo ano, então, em vez de ter uma parada de emergência, você consegue estender a vida desse equipamento. Os reparos não adicionam peso significativo à estrutura, justamente para a gente falar de material compósito. Então, o material composto ele é bem mais leve que o aço. Então, é muito mais... É um reparo que não... Se tiver vários reparos também, é um reparo que não vai adicionar peso à estrutura. São adaptados a vários tipos de geometrias. Eu vou até exemplificar isso numa foto depois, que é bem interessante. Então, a gente pode fazer trechos retos, curvas, derivações, reduções, até sobre flanges, geometrias realmente bem complexas assim, para outros tipos de reparos disponíveis. Os reparos são projetados de acordo com as normas internacionais ASME IPCC2 e ISO 24817, então a gente tem um respaldo aí de uma norma, de um comitê, de um pessoal aí que se organizou para elaborar uma boa prática da indústria para a gente poder utilizar. E é reconhecido internacionalmente. E a instalação é feita a frio. Isso aqui também, muito para plataformas offshore, isso aqui é uma ferramenta que é vastamente utilizada em refinarias também, porque é um reparo a frio e não tem muita área aí que não pode ser feito solda, é toda uma complicação. E o reparo com material composto veio sendo uma solução muito eficiente. E os reparos podem ser localizados ou em trechos longos. Então, isso aqui é uma outra vantagem, porque se tiver, por exemplo, um duto extremamente longo, sei lá, de quilômetros ou muitos metros, pode ser feito um reparo em toda a extensão de uma vez só,
Ou então, se tiver, por exemplo, um pitching lá, alguma coisa mais localizada, pode ser feito um reparo somente para aquele local. Um pouquinho. Então, aqui são algumas das soluções mais comuns, né, de algumas situações que a gente encontra no campo, que é de corrosão na interface entre solo e água, que a gente vê bastante. Geralmente o pessoal usa umas fitas, alguma coisa para fazer proteção, mas às vezes quando tem falha, essa proteção começa a ter perda de espessura ali, precisa fazer o reparo. Corrosão em suporte, aquela corrosão por frestas ali, que muitas vezes a pintura, alguma coisa ali naquela a parte de suporte da tubulação, assim, por exemplo, fica em contato ali, fica com umidade, geralmente dá um problema de corrosão, perda de espessura. Problemas de corrosão, erosão interna, problemas de corrosão induzida por micro-organismos. Esse caso aqui, eu tive um projeto muito grande no Chile, que a gente fez mais de 2.000 reparos numa planta inteira, que estava com problema nas soldas. E aí todas as soldas foram reparadas com material composto. Corrosão externa em geral, só que o do dia a dia também, corrosão sob isolamento, só que quando tem falha no isolamento e tem penetração aí de umidade e tudo mais, gera aquela corrosão externa e perda de espessura, né? Zona termicamente afetada das soldas, só que geralmente, às vezes, quando o pessoal faz o famoso bacalhau ou algum outro tipo de reparo emergencial aí com solda e tudo mais, futuramente acaba sendo uma zona onde tem bastante corrosão, defeito, às vezes furos, e o reparo compósito é bem aplicável para essas regiões. Amassamentos já existe a possibilidade de fazer esse tipo de reparo, porém tem que ser analisado, feita uma avaliação de risco. Não é, por exemplo, qualquer tipo de amassamento, alguns tipos de trincas também podem ser feitos o reparo, mas também exige um pouquinho mais de atenção. E defeitos passantes, que são os famosos furos, né? Que também são é um problema muito frequente que eu tenho no dia a dia. Eu diria que 90% dos projetos que eu faço são para defeitos passantes. E vamos dar sequência aqui. Algumas fotos aqui para exemplificar. Aqui na esquerda a gente tem uma perda de espessura aqui por corrosão externa. E aqui na direita a gente tem 3 exemplos aqui de tubulações furadas, né, que seria um furo circular aqui próximo à solda. Aqui a região da solda já está toda comprometida. E aqui já diria que é um defeito tipo grande, que já comprometeu bastante toda a extensão aqui do tubo, né? Porém, a gente também tem algumas limitações para a utilização desse reparo de material compósito. E uma delas é selar vazamentos ativos. Então, por exemplo, se a gente tiver com esse vazamento assim ativo, a gente não pode chegar com o nosso sistema lá que foi qualificado pela ASME, tudo certinho, e fazer um reparo com essa linha vazando, por exemplo. A não ser que a gente tenha testado e qualificado o material para esse tipo de situação. Porém, hoje no mercado eu não vejo nenhum qualificado assim. Existem reparos emergenciais de material compósito que podem ser, sim, aplicados sobre furos ativos. Só que aí depois a gente vem com outro, que é o engenheirado, que é o projetado, que é o que a gente vai ver aqui hoje, e aí sim, depois que está tudo selado ali, tudo tranquilo, aí a gente pode fazer o projeto e fazer a instalação do material que é qualificado. Altas temperaturas. Então, normalmente aí acima de 250 graus, eu também não tenho conhecimento assim de sistemas que atinjam a temperatura superior a essa. Então, normalmente, os compósitos, os reparos que eu faço projeto, normalmente são para temperaturas bem mais baixas, tá? São para temperatura, deixa eu ver aqui, ó. Eu trabalho muito lá
nos Estados Unidos, 220 Fahrenheit. Em torno de 100, 110 graus. Eu diria que 80% dos projetos que eu pego para fazer estão abaixo de 100 e 110 graus. Então, em alguns casos, realmente precisa ir uma altíssima temperatura. Existem alguns compostos aí que chegam a 250, mais ou menos nessa região, mas são poucos e acima disso seria uma limitação. Aqui seria outro operar fora das especificações de projeto, por exemplo, eu projetei um reparo para um furo de 1 polegada e vai usar num furo de 5 polegadas. Então, ele não vai funcionar, né? Então, vai existir essa limitação também. Preparo superficial ou insuficiente. Isso aqui é um dos pontos ou um dos mais importantes da instalação, né? Que o pessoal vai comentar na próxima oficina. O preparo superficial, muitas vezes, devido à limitação de espaço ou devido às condições da tubulação, ele acaba não podendo ser executado, então a gente considera toda essa área que não está sendo tratada como defeito. E para a gente ter uma eficiência grande, aí, boa do nosso reparo, isso aí é um ponto crucial, tá? Altas pressões para defeitos passantes, para furos. Isso aqui é um ponto que até eu vou comentar lá na parte de projetos. Geralmente, não existe, assim, na norma não tem, assim, ó, a partir desta pressão não pode aplicar o material composto. Não existe, não tem isso escrito na norma. Porém, por uma boa prática de mercado e de conhecimento geral, conversando com outros engenheiros, eu diria que uma recomendação é não superar aí a barreira aí dos 40 bars, e isso vai variar muito com cada caso, entendeu? Com o tipo de defeito, o diâmetro da linha. Então, só para ter uma ordem de grandeza, está assim, acima de 40 bar, precisa ser feita uma análise, uma avaliação de risco mais detalhada do caso. Então, aqui eu vou mostrar alguns métodos de reparo disponíveis. Então, primeiro, que teoricamente também é muito bom, só que muitas vezes o custo é alto, né? Cortar e substituir. A segunda seria abraçadeiras. O terceiro seria esses reparos soldados, né? E o quarto, o compósito. E como é que a gente vai escolher qual o melhor tipo de reparo a ser selecionado, né? Então, isso é tudo uma avaliação de custo-benefício, então vai depender de acesso, drenagem, inertização, qual a logística para chegar no local, quanto mão de obra vai precisar, a avaliação do custo, né? Vai ter que ter parada de produção, qual a durabilidade desse reparo, e também uma avaliação de risco para cada tipo de reparo. E aí, geralmente, o pessoal fala, juntando todos esses pontos, consegue identificar qual é a melhor solução para cada caso. Então, aqui é só algumas fotos exemplificando, né? Cortar e substituir o trecho. Que esse aqui vai substituir para uma seção nova, né? Zerada. Aqui são alguns exemplos de abraçadeiras. Tem algumas abraçadeiras que são mais engenheiradas, assim, projetadas com mais detalhes, e tem algumas outras abraçadeiras que são realmente um reparo mais emergencial mesmo. E a terceira que seria os reparos soldados, alguns projetados, outros não, outros mais emergenciais mesmo. E, por último, a gente tem aqui o material compósito. E aqui nessa foto que eu estou mostrando aqui, na esquerda aqui, seriam de fibra de carbono, esse aqui seriam de fibra de vidro. Essa foto aqui ela é muito interessante porque mostra exatamente o que eu tinha falado sobre as geometrias anteriormente. Aqui, por exemplo, a gente tem uma redução. Aqui a gente tem curva, trecho reto e derivações. Então, é bem interessante para ver a versatilidade do material compósito, como ele é aplicável para esse tipo de geometria mais complexa.
As normas. As duas normas assim que a gente utiliza no dia a dia são a ASME PCC2, a 2018, que é a que eu estou utilizando no momento, e a ISO 24817, que é a última versão, que foi 2017. Então, o uso dos materiais compostos está crescente e se tornando um método de reabilitação, reforço estrutural e reparo de vazamentos da indústria. Para o projeto de reparos com compostos, a prática atual é referenciada nos requisitos e instruções dadas pela ASME, artigo 401, e a ISO 24817. Tá? Além do projeto, as normas também cobrem os testes de qualificação, todos os testes que o Valber falou lá na oficina passada. Também a qualificação profissional, porque o profissional que vai fazer a instalação tem que ser qualificado, assim como um soldador tem que passar por uma qualificação, um instalador de material composto tem que passar por uma qualificação profissional para poder executar o reparo de uma maneira eficiente e que a gente possa ter um controle de qualidade. E também nas normas estão os métodos de inspeção e algumas outras explicações adicionais. A ASME PCC2, a primeira edição dela foi publicada em 2004, as edições subsequentes foram em 2008, 2011, 2015 e 2018. A próxima, eu não sei se já saiu, mas se não saiu, já está para sair a edição de 2022, que o pessoal lá do comitê já tem a versão final dela, não cheguei a verificar se já foi liberado ou não para divulgação, para comercialização, né? E na PCC2, além da parte dos compósitos, a gente tem a parte 2, que seria de reparos soldados, e a parte 3 de reparos mecânicos. E a nossa parte que a gente está tratando hoje aqui são os reparos não metálicos e reparos colados. A segunda norma, que é bastante utilizada mais na Europa, que é a ISO 24817. Acho que aqui no Brasil o pessoal também gosta também bastante de usar ISO. A primeira edição foi em 2006, tivemos outra versão em 2015 e 2017. Essa norma da ISO, ela antes era uma especificação técnica. Aí eu acho que foi em 2015, acho que foi em 2015 que ela passou a ser uma norma, chamada de norma, né? E ela é dedicada exclusivamente para os reparos com materiais compostos e possui alguns detalhes adicionais em relação à ASME. Porém, a ASME fala que a gente pode utilizar esses fatores adicionais da ISO dentro dos projetos da ASME. Então, uma complementa a outra. Então, aqui, pessoal, vamos falar um pouco das propriedades dos materiais. A gente vai falar mais sobre assim, as propriedades que a gente usa para fazer o projeto. Não vou entrar em detalhes aqui de teste, nada mais, porque isso aí já foi coberto pela apresentação do Valber. E aqui são algumas das propriedades. Eu vou mostrar depois ali a lista da PCC2, que é até a mesma lista lá que o Valber mostrou, que tem os testes que são exigidos para qualificar cada propriedade. Então, seria tensão, deformação, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, taxa de liberação de energia, módulo de desalinhamento, temperatura de transição vítrea, entre outras aí, mas eu fiz esse conjunto aqui, que esse daqui, no meu ver, são uma das mais importantes. Então, só para todo mundo entender um pouco o que é a tensão, acredito que todo mundo aqui tenha pleno conhecimento, né? Que seria a força exercida sobre a área. Então, tanto na tubulação quanto no material compósito, o material compósito vai ser solicitado pela pressão interna da tubulação, e essa pressão interna da tubulação vai virar uma carga de tração nas fibras do material compósito. E aqui outra característica importante também, que a gente vai falar bastante no projeto, é a deformação, né, que é definida como alteração do comprimento devido a uma tensão. Opa!
E o módulo de elasticidade, que é a quantidade de deformação que o material sofrerá devido a uma determinada tensão. Aqui a gente tem o módulo de elasticidade dado pela tensão sobre deformação, seria a inclinação dessa curva aqui. E só para caracterizar dois tipos, assim, a fibra de carbono, por exemplo, ela apresenta baixa deformação quando solicitada uma alta tensão, e uma borracha que tem uma alta deformação mesmo quando solicitada uma baixa tensão. E no material compósito, se eu tivesse que selecionar duas propriedades que eu já olho de cara quando eu tenho que avaliar um compósito para o tipo de aplicação que eu tenho que fazer, eu já olho de cara. As primeiras é o módulo de velocidade e a outra é essa aqui, a taxa de liberação de energia para projetos com defeitos passantes. Então, quando a gente tem o furo, a gente tem essa taxa de liberação de energia aqui, que é testado e qualificado, que essa aqui vai dizer o quanto o material compósito consegue selar esse defeito passante. Aqui a lista de todos é a tabela 401, 3.2, 1 da ASME PCC2. Aí aqui tem toda a lista de propriedades, né, que precisam ser qualificadas do material compósito. Aqui, por exemplo, a gente tem a tensão, a resistência à tração, aqui já é o fly thickness, é a espessura de cada camada do material compósito, a dureza, coeficiente de expansão térmica, o TG, que eu já falei, o lap shear, o heat distortion, teste de impacto. Isso aqui é uma das qualificações para o tipo B também, para em caso, por exemplo, que há alguma ferramenta, alguma coisa em cima do reparo, em cima do furo, que vai garantir que não vai perder eficiência aquele reparo, a taxa de liberação de energia. E aqui é como a gente calcula, isso aqui é a teoria de paredes finas, né? Como a gente calcula a tensão na parede do tubo, tanto no tubo metálico quanto no compósito. É uma das equações básicas que a gente utiliza no projeto. E aqui também só para exemplificar algumas equações de projeto de tubulações de processo e dutos, que também está bem relacionado com essa teoria de paredes finas, com alguns detalhes a mais, alguns fatores a mais. Aqui é um comparativo entre os materiais, onde a gente pode observar, aqui a gente tem o metal, né? O metal, ele tem esse comportamento elástico e plástico, e o material compósito, ele tem basicamente esse comportamento elástico até a falha. E normalmente a região que a gente utiliza, que a gente trabalha no projeto, é bem essa regiãozinha aqui, que é onde é tudo linear. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os componentes do material compósito, porque muitas vezes a gente fala muito só do compósito da fibra e da resina, que é o que a gente está vendo aqui. Mas a gente às vezes esquece que o material compósito, de acordo com a ASME e também com a ISO, não é só a fibra e a resina. É também o substrato metálico, se vai ser algum outro tipo de substrato que a gente vai ancorar o nosso material, se vai ser qual tipo de preparo superficial, qual o material de preenchimento, que é onde a gente faz o preenchimento, devolve a forma original da tubulação, e também esse preenchimento vai ser responsável por transferir a pressão interna da tubulação do duto para o material compósito. O primer, que é essa camada adesiva aqui entre o substrato e o material compósito, que ele serve tanto para fazer uma proteção anticorrosiva da região do reparo, assim como ele também ele dá essa aderência maior entre o material compósito e o substrato, e dependendo do material compósito, ele é uma camada de selamento daquela região de reparo. Aí depois vem o material compósito em si, o método de instalação e o protocolo de cura.
tá? Todos esses elementos aqui são componentes do material compósito. O que isso significa? Significa que, se eu trocar o substrato, eu não vou fazer o reparo sobre uma tubulação metálica, vou fazer numa tubulação de PVC, por exemplo. Então, eu tenho que qualificar o meu material para esse substrato de PVC. Aí, normalmente, não precisa fazer todos os testes de novo, mas a norma indica quais testes são necessários caso algum componente seja modificado. Por exemplo, eu alterei meu primer. Então, vai ter os testes lá que vai ter que fazer para qualificar aquele material compósito com um primer alterado. E assim por diante. Agora a gente vai entrar na parte de projetos, que eu vou falar, não vou falar somente das equações, eu vou falar um pouco do que envolve o projeto, sobre a parceria aí entre as contratadas, que são os instaladores, o fabricante do material composto, e assim como o cliente lá final, o usuário final, né? Então, nos projetos aqui na norma, existe um total de 23 equações com diferentes condições de projeto. Então, como é que a gente vai fazer para escolher qual dessas equações eu vou usar no meu projeto? Isso aí tem toda uma análise. E muitas dessas equações são aplicáveis somente em condições específicas de projeto. Algumas dessas equações são aplicáveis quando apenas um teste específico foi realizado. Então, tem a equação ali que a gente tem que fazer, por exemplo, um teste de longa duração, de performance, para a gente utilizar, mesmo a gente tendo essa ferramenta na mão. Eu fiz o teste, eu posso utilizar aquela equação? Não. Tem que ser feita uma análise de risco para você utilizar aquela equação, porque ela é uma equação menos conservadora. Esse é só um dos exemplos. Então, tem que fazer toda uma avaliação para entender quais dessas 23 equações vão se aplicar para o reparo que está sendo feito. Então, aqui existem muitas etapas do início ao final do processo de engenharia para garantir que o reparo com material compósito esteja de acordo com a norma. Isso é outra característica, porque se, por exemplo, a gente não tiver um espaço suficiente para estender o reparo além do defeito, isso aí já fica um reparo que já não é dentro da norma. Tem vários fatores. Não consigo fazer um preparo superficial aqui nessa área porque não tem espaço. São coisas que vão afetar se o reparo está de acordo com a norma ou não. Alguns casos que os clientes pedem, Leonardo, eu sei que não vai estar de acordo com a norma, mas eu preciso de uma solução aqui. É feita uma avaliação de risco. Se por um acaso for cabível, aí se pode proceder com reparo fora da norma por um período mais curto de tempo, um prazo mais curto, e vice-versa. E é necessário revisar toda a documentação de teste de qualificação do compósito. Isso é um ponto muito importante aí para os usuários finais e também para as contratadas. Essa verificação aqui tem que ser feita, porque você tem que saber exatamente o que você está utilizando para fazer o seu reparo, para garantir que seja um reparo seguro e com uma vida longa. E a ASME-PCC2 e a ISO fornece uma ótima orientação para verificar essa qualificação dos materiais. Então, tem toda ali, na própria ASME ISO, tem todos os testes que tem que ser feito, fala como é que é feito os testes, ele referencia outras normas, que é as normas dos testes, e aí tem a especificação toda de como é que é feito, como é que pode ser avaliado. E aqui na PCC2, no 401, que a gente está tratando hoje aqui dos materiais compostos, a gente vai falar, tem duas classificações aqui, que é de alto risco e aplicações de baixo risco. Hoje aqui a gente vai se atentar somente para as aplicações de alto risco, que eles vão dessas características aqui que eu vou citar agora, que são para fluidos perigosos, sistema contendo tubulações, dutos, vasos de pressão ou tanques que são críticos para a segurança dos trabalhadores. Se por um acaso for aí pressões acima de 10 bar, ou 150 psi, temperaturas acima de 120 graus, ou 50 graus Celsius, 120 graus Fahrenheit, temperaturas abaixo de 0 Fahrenheit ou menos 20 Celsius,
e se o diâmetro do furo e pressão de projeto satisfizer as seguintes condições, que essas condições aqui que é dado pela norma. Agora eu vou falar um pouco sobre as responsabilidades de cada um dessas pessoas aqui que estão envolvidas no projeto do material compósito. Então, o material compósito vem desde o fabricante do reparo, da contratada, que é quem vai instalar, e do usuário final. Cada um desses três tem uma responsabilidade no processo para o reparo poder ser executado com segurança. Então, primeiramente, é o fabricante do reparo, qual é a responsabilidade dele? Ele tem que te entregar um reparo que é qualificado de acordo com a norma e está documentado, tudo certinho, para poder ir lá, conseguir verificar todas as propriedades. Projetar o reparo pode ser uma responsabilidade do fabricante, mas também pode ser uma responsabilidade da contratada, porque muitas contratadas já têm os engenheiros especializados, já com bastante experiência, né, nesses projetos de materiais compósitos, mas muitos, eu acredito que todos os fabricantes oferecem essa parte de projeto para ajudar quem vai instalar. O guia de instalação, então, cada sistema de material compósito pode ter alteração aí no método de instalação, alguns têm que ter uma pós-cura, outros têm a cura, por exemplo, a temperatura ambiente, alguns têm uma taxa de mistura entre a parte A e B lá da resina de uma maneira, outros têm de outra maneira, alguns compósitos vêm saturados já de fábrica, outros têm que saturar em campo, então tudo isso tem que estar na guia de instalação fornecida pelo fabricante do reparo de material compósito. Procedimentos de controle de qualidade. Aqui é um ponto muito importante, por quê? Porque aqui é onde a gente vai ter a rastreabilidade daquele reparo, e se por um acaso lá no futuro houver qualquer problema, a gente consegue identificar quando o reparo foi feito, qual material foi utilizado, todas as características de preparo superficial, o que foi feito, tudo, normalmente são tirados fotos durante a instalação. Então, é uma garantia da gente entender como esse reparo começou a vida dele, e até também esse controle de qualidade pode ser utilizado para extensão da vida desse reparo. Por exemplo, esse reparo foi projetado aí para uma garantia, vamos dizer que a contratada deu uma garantia de 5 anos ou 10 anos, e aí já está chegando no final dessa vida da garantia da contratada, e aí o usuário final gostaria de estender por mais um ano, por exemplo. O controle de qualidade vai ser um dos documentos que vai ser acessado para avaliar esse reparo, e também uma inspeção local e atual para ver qual é o nível de se existe alguma degradação, e para entender e fazer uma avaliação de risco para a extensão da vida desse reparo. Treinamento profissional para os instaladores, isso é uma das responsabilidades também do fabricante, isso aí também está escrito na norma. Então, o instalador ele tem que passar por esse processo de treinamento, e a fabricante tem que fornecer um documento dizendo que o profissional está treinado e apto para a instalação do material compósito, daquele material compósito daquela fabricante. Aqui seriam as responsabilidades das contratadas ou instaladores, que seria aqui fazer a avaliação de risco do trabalho, coletar todas as informações do projeto e do material, a verificação da qualificação do material, instalação do reparo, controle de qualidade, porque é quem vai estar lá no campo, lá fazendo a instalação, então ele que é o responsável por preencher toda essa documentação de controle de qualidade, e a inspeção após a instalação. Então, depois que já o reparo curou, já está tudo certinho, já está funcionando, tem que ser feito uma inspeção aí, pós-instalação, para ver se identifica algum defeito, alguma falha de instalação, verificar a dureza e tudo mais. E, finalmente, aqui, o usuário final, ele normalmente
dependendo do tamanho, né, da empresa, geralmente passa por um processo de aprovação do sistema de reparo. Por exemplo, a Petrobras, o reparo precisa estar aprovado por ela para poder ser instalado nas instalações da Petrobras, por exemplo. Algumas outras empresas aí de grande porte também utilizam desse mesmo processo, e aí é feita toda a avaliação dos documentos, dos testes que são realizados de acordo com a norma ASPCC2 e a ISO. Algumas exigem alguns testes ao vivo, né, para poder verificar a qualidade e eficiência do material. A avaliação de risco do defeito, então, nada melhor do que o cliente final, lá, o usuário final, para saber entender qual é o defeito que ele tem, quais são os riscos que aquele defeito representa no local, na planta. Fornecer as condições de projeto e operação. Então, quem vai fornecer, quem é o responsável por fornecer todos esses dados da linha para a contratada e para o fabricante, ou para quem vai fazer o projeto, é o usuário final. E ele tem que ter plena consciência de que está dando as informações corretas e com o maior número de detalhes possíveis para ser feito o projeto. Quanto mais detalhes, fotos, informação tiver, mais econômico vai ser esse projeto, porque a gente não precisa assumir tantas considerações de projeto conservadoras. Então, quanto mais informação, sempre melhor. Informação sobre o tipo de serviço e o conteúdo da linha. Isso aqui é importante também. Por exemplo, em plantas químicas, a gente precisa entender e saber qual tipo de conteúdo, né? Qual tipo de químico a gente está tratando, se existe algum risco do químico entrar em contato com material compósito. Se por um acaso houver esse risco, é feita uma avaliação de compatibilidade química entre o material compósito e o químico que está sendo referenciado. Existe um teste que é feito, acho que são 20 mil horas de imersão do material compósito no químico, e depois é feito testes de tração e tudo mais para avaliar a degradação do produto químico no material compósito. Verificar a qualificação do material e do instalador. Então, é sempre, como eu falei lá naquela parte de aprovação, que é feita essa verificação da qualificação do material, e também verificar a qualificação do instalador. Tem que ter certeza ali, documento também que o instalador foi treinado, que ele tem experiência, que ele sabe o que está fazendo para justamente fazer um reparo com segurança. E aprovar a instalação. Então, depois de feita a instalação, o usuário final tem o dever, né, de ir lá verificar se o reparo está com todas as características do projeto, que o instalador seguiu todos os passos lá do ficha de controle de qualidade, os documentos estão todos certinhos, e aí aprovar a instalação. Aqui é um passo a passo, mais ou menos. Deixa eu botar todos aqui. Como é que funciona o processo de engenharia, né, nesse reparo de material compósito? Por exemplo, algum cliente lá, tem um duto lá que deu problema, está com vazamento, ou algo do tipo, liga lá meia-noite lá para uma empresa X lá, e a empresa X tem que atender essa solicitação. A primeira coisa que vai ser exigida, o pessoal chama muito de EAF, em inglês, uma sigla em inglês, né? Engineering Assessment Form, que é o formulário de engenharia. Fotos, desenhos, o conteúdo, né, a física do material que está dentro da linha, para fazer toda essa avaliação técnica, para poder proceder aqui nessa avaliação técnica, ver se tem alguma limitação física, compatibilidade química, alguma limitação de temperatura, para fazer toda essa avaliação antes da gente passar para os cálculos de engenharia. Aí, nos cálculos de engenharia, a gente vai determinar a espessura do reparo e o comprimento do reparo. Basicamente, são essas duas variáveis que são determinadas, e aí vai calcular a quantidade de material e tudo mais.
E é fornecido um relatório de engenharia, aí vai mostrar lá todas as condições de projeto, todas as considerações, as equações que foram utilizadas, e com isso se conclui esse processo de engenharia que é realizado para o projeto de material composto. Tá certo que no processo inteiro aqui ainda vai ter aqui a cotação, vai ter a logística, deslocamento pessoal e mais algumas outras coisas mais, mas aqui se trataria mais da parte do projeto em si. Aqui é essa ficha, formulário de engenharia, que é disponibilizado na própria... Esse aqui é um exemplo da ASME PCC2. E aqui a gente pode verificar que vai ter pressão de projeto, pressão de operação, se a tubulação ou duto aí vai tá desligado, vai estar fora de operação durante o reparo, se não vai, qual a pressão que vai estar durante o reparo, tudo isso influencia no projeto. Qual a temperatura de projeto, qual é a temperatura de operação, qual é a máxima que pode chegar, qual é a temperatura que vai estar durante a instalação, se a gente tem que prestar muita atenção, por exemplo, se a gente fizer... Aqui no Brasil não tem, só talvez lá no Rio Grande do Sul, no lugar, por exemplo, no inverno, está, sei lá, está 0 graus, a tubulação está na rua, e a gente tem que fazer um reparo, a gente precisa avaliar isso, porque muitos reparos, muitos compostos não vão curar uma temperatura extremamente baixa, aí tem que usar outros recursos, por exemplo, para fazer a cura desse compósito, por exemplo, se estiver numa temperatura ambiente lá de 0, 5 graus, uma coisa muito baixa. Que mais? Diâmetro, a espessura nominal, se está furado, não está furado, qual a espessura remanescente que tem lá, qual é o tamanho do defeito, para a gente poder determinar o comprimento total do reparo, qual tipo de geometria, se tem alguma limitação de espaços, tem alguma obstrução ali que vai limitar o preparo superficial, tudo isso a gente coleta nesse formulário de engenharia. Aqui já estão as 2 páginas, Aqui essa da ASME lá, são 2 páginas que ele fornece, mas aqui cada contratada, e cada instalador ou cada fabricante organiza esse formulário de engenharia de uma maneira que fique mais fácil, né, de preencher, e normalmente todos buscam a mesma informação, mas organizam esse formulário de uma maneira diferente, de uma maneira que fique mais amigável aí para o cliente, para o usuário final e para quem vai fazer o projeto. E aqui a metodologia do projeto. Então, a gente tem opções do projeto tipo A e tipo B, que eu vou explicar um pouco mais a seguir. Os efeitos da temperatura, que esse efeito da temperatura ele vai ser aplicado tanto para as equações do projeto tipo A, tanto para as equações do projeto tipo B. Aí eu vou falar somente do projeto tipo A, em mais detalhes, mostrar as equações. A mesma coisa eu vou fazer para o projeto tipo B. Eu vou falar sobre as diferentes geometrias, né? Como é que a gente trata quando a gente tem uma geometria diferente de um trecho reto. Considerações adicionais, que seriam cargas externas ou cargas cíclicas, comprimento do reparo e o resultado final do projeto. Então, aqui a gente tem aqui as opções de projeto, né? O tipo A seria mais um reforço estrutural e o tipo B seria mais para conter a propagação desse vazamento aqui do substrato. Então, aqui, primeiramente, a gente tem o projeto tipo A. Então, a tubulação, o duto, não apresenta vazamento para esse tipo de projeto, somente reforço estrutural, e a espessura remanescente no final da vida do reparo deve ser superior a 1 milímetro, ou 0,04 polegadas. Porém, acho que para adultos, o pessoal geralmente limita aí a 80% de perda de espessura para projetos tipo A, mas a norma mostra que a limitação mesmo aqui é de 1 milímetro. Outra prática que o pessoal utiliza é a espessura mínima que foi utilizada lá no teste o teste de sobrevivência, lá, o teste de pressão lá da qualificação do tipo A.
Então, isso varia, mas a norma define que se estiver abaixo de 1 milímetro no final da vida do reparo, é considerado um defeito tipo B. Então, nesse aqui, a gente tem a perda de espessura, as equações do tipo A, e a gente vai definir o número de camadas. Já no projeto tipo B, então, a tubulação duta apresenta um defeito passante, né, que seria um furo, necessita de reforço estrutural e contenção do vazamento. Então, no tipo A, a gente usa só a reforço estrutural. No tipo B, a gente faz o reforço estrutural e também verifica essa contenção do vazamento nas equações do tipo B, tá? E aí, o que tiver o maior resultado, que vai determinar o número de camadas. Por exemplo, eu tive 10 camadas aqui, 4 aqui, o resultado final vai ser 10 camadas, entendeu? Se eu tive mais camadas aqui, se eu tive 10 aqui, 4 aqui, também aqui vai ser 10 camadas. Então, a gente sempre faz os dois projetos e o resultado for o maior número de camadas, o mais espesso, é o que vai determinar a espessura final do reparo. Vamos ver aqui, componentes com corrosão interna. Aqui também, ó, normalmente, quando a gente tem uma linha aí com corrosão interna, se não tiver informação, por exemplo, da taxa de corrosão e da vida que é esperada para aquele reparo, até, por exemplo, a troca do trecho, se a gente não tiver essas informações, eu normalmente já trato a corrosão interna como um tipo B. E aí eu pré-defino um tamanho de defeito, tipo B, normalmente aí 0,5 polegada, 1 polegada, e faço o projeto já considerando um defeito tipo B futuro ali, porque normalmente não vai ter como parar, interromper aquela corrosão interna, né? Aqui é muito difícil de ter acesso. E a espessura remanescente no final da vida útil inferior a 1 milímetro. Então, se por um acaso não está vazando, mas a espessura no final da vida dessa linha aqui vai ser menor do que 1 milímetro naquele ponto, mesmo que seja um ponto pequeno, um pitch, alguma coisa assim, aí já é também considerado tipo B. Vamos lá. Então, aqui passando para os efeitos de temperatura de serviço. Esse aqui é um dos primeiros fatores que a gente utiliza no projeto. Ele, na verdade, é um fator de degradação por temperatura, e ele é utilizado tanto nas equações do tipo A quanto nas equações do tipo B. Nas equações do tipo A, ele vai influenciar na deformação permissível do material compósito, e normalmente a gente vai ter aqui uma redução se isso aqui tudo zerar, de até 30%. Então, ou a gente adicionaria, por exemplo, 30% de espessura, se no limite da temperatura máxima aí do material compósito, a gente aumentaria, por exemplo, 30% da espessura. Aqui é uma equação para graus Celsius, aqui é outra equação para Fahrenheit. Essa temperatura aqui é a temperatura de projeto, e essa outra aqui é a temperatura máxima do material compósito. Então, a temperatura máxima tá aqui. Tá aqui. A temperatura máxima é determinada por essa tabela aqui dada no PCC2, que a gente pega a TG, que é a temperatura de transição vítrea. Se for um defeito passante, a gente diminui 30 graus Celsius dessa TG, e se for um defeito que não é passante, a gente diminui 20 graus Celsius. Aqui só alguns exemplos de defeitos, né, tipo A, que é com perda de espessura, e agora a gente vai entrar um pouco, falar das equações. Então, a gente tem dois tipos aqui, dois grupos de equações, eu até diria 3, assim, porque essa 3 e 4 eu classificaria como um primeiro grupo, depois a 5, 6, 7, 11, 12 como outro grupo, e a 8, 9 como um terceiro grupo. Então, aqui nessas primeiras, relacionada à tensão permissível no componente, e depois eu vou mostrar nas equações, ele considera a contribuição do substrato. Então, por exemplo, se a gente tem uma espessura remanescente na tubulação, lá no duto, a gente consegue aproveitar ela
para diminuir a espessura do reparo. Então, o reparo vai trabalhar junto com a linha para poder suportar aquela pressão interna. A equação 13 e 4, ela não permite escoamento do material, do substrato. A 5, 6 e 7 já permite um pequeno escoamento, que daí a gente vai limitar pela... Depois aqui a gente vai limitar pela deformação permissível. E aqui também permite escoamento, porém essa aqui já são equações que precisa desse teste de performance aqui, que para poder utilizar elas tem que ter essa qualificação, porém ela já é uma equação que já é bem menos conservadora, já tem uma deformação permissível já bem maior, então tem que ter cuidado quando vai utilizar, tá? E a outra aqui é a deformação permissível no componente. Aqui já não considera a contribuição do componente do projeto, então mesmo que a gente tenha uma espessura remanescente lá, ele não considera essa variável, e como aqui a gente projeta como se o reparo suportasse toda a pressão interna. A gente pode fazer essa mesma consideração utilizando essa equação aqui, 5, 6 e 7 também, que daí a gente zera essa espessura remanescente. E eu até acho uma das equações mais utilizadas são esse grupo aqui, 5, 6 e 7, que ela trabalha bem e é bem conservadora assim, no dia a dia. Aqui são as variáveis do projeto tipo A, que estão nas equações. Seria a espessura mínima de reparo, a deformação permissível, tanto na axial quanto na longitudinal, na axial, na circunferencial, considerando os efeitos de temperatura. O diâmetro externo do componente, os módulos de elasticidade circunferencial, axial, o módulo de elasticidade do substrato, né, que seria o metal, pressão de projeto do reparo, pressão durante a instalação, tensão de escoamento do substrato de acordo com o código de construção, espessura remanescente do componente. Um ponto importante, às vezes, que o pessoal, às vezes, por exemplo, tem uma linha lá que não vai, às vezes tem uma pressão de projeto lá em cima, mas nunca vai passar, por exemplo, de, sei lá, 50 bar. Vamos dizer que a pressão lá de projeto, alguém lá do cliente informou lá, sei lá por quê, é 100 bar de projeto, só que, cara, nunca vai passar de 50, então não tem porquê, às vezes, exceder essa pressão de projetos. Eu sempre considero, assim, levo em conta qual é a máxima pressão que aquela linha vai chegar durante a vida do reparo inteiro, porque daí a gente tem um custo-benefício melhor do valor do reparo. Entendeu? O que mais? Tensão permissível no componente. Então, aqui a primeira equação 13 e 4, que é onde não tem escoamento do substrato, né? Então, ele relaciona aqui já diretamente o módulo de elasticidade do compósito e do substrato. Aqui ele dá esse PS aqui, que é um safe pressure. Esse safe pressure aqui, ele pode ser obtido através da ASME B31G, por exemplo, que daí tu consegue dar uma contribuição aqui do substrato, né, na espessura do material compósito. E aqui a equação 3 é da direção circunferencial, a equação 4 da direção axial. E aqui também considera a força aqui, né, força axial que vai atuar. Aqui a equação 5, 6 e 7, eu diria que esse aqui é o principal grupo que são utilizados nos projetos. E desse grupo, eu destacaria aqui a equação 6, porque, por exemplo, aqui a equação 5 ela considera a pressão de instalação. Tá? Eu prefiro zerar sempre esse termo aqui, porque essa pressão de instalação vai diminuir a espessura do meu reparo, de certa forma, porque ele vai pegar só a deformação daquela pressão de instalação para cima. Então, da instalação para baixo, não. Então,
Se um dia a linha é desligada ou algo do tipo, eu já tenho ela coberta aqui na equação 6. Na equação 6 aqui, eu ainda tenho a opção de negligenciar todo o substrato, aí eu pego essa espessura remanescente aqui, zero ela, e aí eu faço um projeto onde o material compósito suporta toda a pressão interna. Vou te dizer que 95% dos reparos tipo A, eu já faço isso, porque normalmente as pressões não são pressões extremamente altas. E aí, para uma análise, uma consideração um pouco mais conservadora, eu já faço de cara isso. Se for normalmente diâmetros muito grandes, às vezes nem a pressão é tão grande, mas às vezes o diâmetro é muito grande, aí é necessário utilizar essa contribuição aqui do substrato, e aí que a tensão permissível no substrato, se for um duto, vai ser aí a tensão de escoamento, vezes aquela fator de classificação, aí dependendo de onde é que o duto se encontra, né? Se for dentro de uma planta ou tubulação de processo, aí tem que consultar naquelas tabelas lá, acho que é a B31.3, né? E aí a gente tem esse valor aqui, com a espessura remanescente, a gente consegue calcular a contribuição do substrato aqui para diminuir a espessura do reparo. Aqui é na direção circunferencial e aqui na direção axial. É feito nos dois sentidos aqui, nas duas direções, só que, como a axial já tem esse fator 4 aqui na divisão, a circunferencial sempre vai dar mais espessa do que a axial aqui nesse caso. E aqui, a gente tem a equação 11 e 12, que é o que eu falei que precisa daquele teste de performance. Esse fator aqui, que é o fator de serviço, é tirado dessa tabela aqui, que se a gente completou um teste de 1.000 horas, pode usar 0,5. Se tem o design life data aqui, que é da duração inteira da vida do reparo, pode usar esse 0,67. Essa equação aqui, ela tem uma deformação permissível bem maior do que a equação 6. Então, ela se torna mais ainda do que a equação 3, que é onde não é permitido escoamento. Então, esse teste de longa duração nada mais é para a gente poder estender essa deformação permissível, e aí assim a gente consegue reduzir o número de camadas. Mas, como eu havia falado antes, tem que ser feita uma avaliação de risco para cada caso, para poder utilizar essa equação aqui. E a temperatura máxima que é utilizada essas equações é a temperatura que foi feito esse teste aqui, tá? Se esse teste aqui foi feito a temperatura ambiente, por exemplo, essas equações só podem ser utilizadas na temperatura ambiente. Então, não tem mais nada a ver com aquela temperatura de qualificação lá do compósito, entendeu? E aqui a equação 8 e 9, ela não considera a contribuição, né, da tubulação, mas aqui a gente já vê que ela considera essa força axial, né, que pode ser pela área do força sobre a área da seção da tubulação do duto, ou então alguma outra força axial extra, né? Essa força é denominada por essa equação aqui, que é a força axial, mais esse outro componente. E essas aqui são as variáveis que aparecem a mais nessas duas equações, que é a força e o coeficiente Poisson, né? Aqui. Então, aqui, para essas equações aqui, por exemplo, para 6, observem que a gente tem essa deformação permissível aqui na equação de projeto. E essa deformação permissível, ela é determinada pelo aquele fator de temperatura, né, que eu falei que pode degradar aí até 30%, mas, mais uma vez, essa deformação inicial, que é determinado na tabela, nessa tabela aqui, 3.4.4.1, que é essa daqui, ó. Fator de temperatura, a variação entre a temperatura absoluta entre projeto e instalação, por isso que a gente precisa saber a temperatura de instalação também. Coeficiente de expansão térmica do substrato, do compósito na direção circunferencial e do compósito na direção
axial, tá? Isso aqui, essa parte aqui da equação é a deformação térmica. Então, aqui está a tabela da onde a gente tira essa deformação inicial, né? Que de praxe é utilizado aí o 0,25%. E aí, a partir dessa aí seria a deformação máxima, aí aplicando os fatores de a deformação térmica pela variação térmica e a deformação pelo fator de temperatura, esse valor aqui é reduzido, tá? Aqui tem alguns outros casos, mas aqui é um caso lá de cargas que ocorrem raramente, aí tu consegue aumentar um pouco essa deformação permissível, mas também tem que avaliar os riscos e tudo mais. Aqui a gente está bem pertinho do escoamento, então aqui é uma área mais segura. Agora eu vou falar um pouco dos defeitos tipo B e do projeto tipo B, né? Quando eu falo defeito tipo B, é só para entender que é um defeito passante. Se eu falo defeito tipo A, é perda de espessura. Então, aqui a gente tem diferentes tipos de defeitos, né? O defeito circular, eu vou passar um por um. Defeito circumferential slot defect, que seria um defeito circunferencial aqui na largura aqui na circunferência, né, da tubulação do duto. O large defect, que eu botei como defeito grande, que é quando a gente já tem uma área grande aqui da linha já comprometida, tanto de perda de espessura já bem fina, ou quanto já com pontos assim de corrosão, já com defeito passante. Normalmente isso aqui acontece para quando a gente tem uma pressão bem baixa, e porque a pressão bem baixa, uma espessura bem fininha consegue suportar aquela pressão, só que aí chega uma hora que começa a cair tudo aqui, né? E aí normalmente quando a gente tem um furo, alguma coisa assim, numa pressão mais alta, geralmente é um furo pequeno. E aí a gente tem esse defeito axial. Esse aqui é muito... No projeto, assim, eu praticamente não uso essa equação aqui. Se eu tenho um defeito assim, normalmente eu já trago para um defeito grande e trato como um defeito grande para uma análise um pouco mais conservadora. Então, aqui a gente tem o defeito circular, que é dada pela equação 13, defeito circunferencial, o grande, que é 14, o grande, que é o 15, e o defeito axial, que é a equação 16. Aqui são os fatores utilizados, como eu falei, esse fator de temperatura, aquele de degradação de temperatura, também é utilizado aqui. Tem um fator adicional, que é o fator de serviço, que, na verdade, isso aqui é um fator de segurança, assim, da norma para defeitos tipo B, que é 0,33, é como a gente fizesse um projeto por exemplo, a gente tem aquele teste de qualificação lá, para o projeto que vai para campo, vai multiplicar por 3 aquela espessura, basicamente. E aí a gente tem a equação 23. Ai, cacete, tá escutando bastante. A equação 23 pode ser aplicada aqui também, que daí acho que a gente entra com a fator de carga cíclica. Aqui a taxa de liberação de energia, que é aquele teste lá que é feito com a tubulação com furo. Coeficiente de Poisson, módulo de velocidade combinado aqui da axial com a circunferencial. O módulo de cisalhamento, espessura do reparo, diâmetro do defeito, largura do defeito, pressão de projeto, diâmetro externo do componente. Então, aqui, primeiramente, a gente tem a equação 13, que seria o defeito circular, que é quando a tubulação tem ali uma corrosão externa ou interna, um defeito com dano mecânico que ocasionou esse furo. O que a gente considera circular tudo aquilo que tem uma relação de 5:1. Então, por exemplo, se tiver 5 de largura por 1 de comprimento, aqui 5 de largura por 1 de comprimento, isso aqui vai ser considerado um defeito circular, só que daí o diâmetro vai ser considerado a maior dimensão. Tá? E outra coisa importante é que, se a gente observar aqui, nessa equação 13, na 14, na 15, na 15 não, na 13 e na 14,
a gente não tem nessa daqui o diâmetro da tubulação, ou o diâmetro do duto aqui, ó. Então, ela é independente do diâmetro do componente, tá? A gente depende do diâmetro do defeito. Aqui embaixo, isso aqui é um fator de forma, que isso aqui está relacionado ao defeito circular. Aqui a gente tem a taxa de liberação de energia, fator de serviço, que é um dos nossos fatores de segurança, e outro fator de degradação de temperatura. Então, se a gente tiver uma temperatura mais alta, a gente vai aumentar a espessura do nosso reparo devido a essa diferença de temperatura. E aqui é a pressão de projeto. A equação é válida para tem que satisfazer essa relação aqui, o diâmetro tem que ser menor que 6 vezes o diâmetro, o defeito tem que ser menor que 6 vezes o diâmetro externo da tubulação vezes a espessura nominal. E aqui, alguns detalhes, como a maioria assim, dos reparos dos projetos tipo B que eu faço são para furos circulares, aqui é um dos detalhes assim, que também me presta atenção, que também pode ser para o defeito circunferencial. Aqui é uma curva de teste de pressão, uma tubulação com furo, e às vezes aí o pessoal pergunta, mas qual é a pressão máxima que a gente chega? Se a gente botar ali na equação, é só ir botando camada e vai chegando na pressão, né? No papel aceita tudo. Porém, assim como uma boa prática, o que eu costumo fazer é, eu pego essas pressões de falha aqui, ó, e para cada tipo de defeito, por exemplo, se quiser pode ser ainda mais específico, para cada tipo de defeito, você pega essa parte aqui de pressão de falha e tira aquele fator de serviço que é utilizado na equação, e aí a gente tem a pressão máxima recomendada para aquele compósito. Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui 12 megapascal, lá, dá 120 bar. Aqui, se dividir por 3, que é 0,33, né, que seria multiplicado 0,33, a gente teria aí 40 bar. Por isso que eu, até no início lá da apresentação, eu botei aquele 40 bar lá como uma recomendação de pressão máxima de projeto para o tipo B. Então, isso também vai variar de compósito para compósito, é bom sempre dar essa analisada. Normalmente, os projetos que eu pego, eu não chego nem perto assim, de 40 bar. A maioria assim, é para pressão bem mais baixa, 10 bar, 20 bar. Tá? E outra coisa, eu já falei aqui do fator de serviço, pressão de teste, definir um tamanho mínimo de defeito para o projeto. Por quê? Se a gente for observando aqui a curva, essa aqui é a curva teórica, né? Se a gente pegar, às vezes a gente tem um pitching lá que tem uma agulhinha lá de furo, um furo muito pequeno, até às vezes tamanho de 2 milímetros, 3 milímetros. Se a gente pegar aqui na curva teórica, isso aqui vai dar uma pressão cavalo aqui, vai dar bota aí 200, 300 quilos. Mas isso aqui também é no papel. Então, numa boa prática, eu sempre recomendo a gente se aproximar aqui dessa região que é um pouco mais linear, entendeu? E começar o nosso defeito sempre a partir aqui, mais ou menos, do que foi testado, por exemplo, pode ser um dos critérios, que acho que o primeiro lá, acho que é 10 milímetros lá, ou 15 milímetros, acho que é 10 milímetros, 15 milímetros e 25 lá os do teste. Então, sempre pega aqui, ó. Eu geralmente, o meu defeito mínimo, o cara fala lá que eu tenho defeito de 2 milímetros lá na minha tubulação. Eu uso o defeito mínimo para cálculo do projeto como meia polegada de praxe, assim, para a gente já cair mais numa área aqui, entendeu? Já é mais linear. Porque às vezes a gente está fazendo a previsão, não, isso aí eu tenho uma pressão lá, a pressão de projeto é 100 bar. E eu boto aqui, tem um furo de 2 e pouco milímetros aqui, tá tudo certo. Mas, na verdade, seria um projeto arriscado, entendeu? Então, por isso que eu, geralmente, defino um tamanho de defeito mínimo também, e essa pressão aqui, eu sempre pego a pressão do teste, eu dou uma avaliada e tiro esse fator desconto esse fator de serviço para eu ver o máximo de projeto que
que eu vou recomendar. Certo que isso vai variar para cada tipo de projeto, ou qual o risco que envolve aquele duto e tudo mais. Aqui a outra equação seria a 14, aqui a tipo B. Essa aqui já trata defeitos mais, tipo problemas da solda, ou então, às vezes, o pessoal botou um reparo emergencial lá em cima do furo, por exemplo, que eu tinha falado lá, tem alguns reparos compostos que o pessoal usa para selar, né? E aí a gente pode utilizar esse reparo emergencial para selar aquele furo, aí depois o nosso defeito vai se tornar aquele reparo emergencial, que pode ser também uma abraçadeira metálica, que aí a gente utiliza essa largura aqui como sendo o nosso defeito, e aqui também o que muda da 13 para 14 é esse fator de forma aqui, que é onde a gente vai ter, em vez do diâmetro do defeito, a gente vai ter a largura, tá? Aqui é a mesma coisa, a gente tem o fator de serviço e o fator de temperatura, e a taxa de liberação de energia. Mas as duas funcionam bem parecidas. Certamente, essa daqui é mais conservadora, dá um número de camadas, uma espessura de reparo maior. E aqui a gente tem a equação número 15, que a gente chama de Large Leaking Defect, é quando a gente tem um comprometimento já bem grande assim, da área do defeito, que praticamente se considera que não tem mais lá tubulação, nada. O compósito está segurando todo aquele fluido líquido ali dentro da tubulação sozinho. Porém, a gente precisa ter uma ancoragem muito boa. Não? Então, não adianta ancorar o nosso reparo numa tubulação que está com uma perda de espessura severa, que não é recomendado. Mas a gente utiliza essa equação aqui ela é a mais conservadora, é a que dá o maior número de camadas, e essa aqui sim já tem a variável do diâmetro, né, do componente, que a gente está fazendo o projeto. Aqui também, mesma coisa lá, o fator de temperatura, o fator de serviço e a taxa de liberação de energia. Vamos ver aqui, depende do diâmetro. Isso aqui também, essa aqui é utilizada muitas vezes. Eu tenho uma perda de espessura só severa aqui nessa área, eu não quero tocar aqui para fazer o preparo superficial. Aí o que acontece? Eu vou tratar essa área que não tem preparo superficial como sendo um defeito grande, entendeu? E aí eu vou utilizar essa equação aqui. Ela vai dar mais camadas. Normalmente a gente utiliza ela assim para projetos com a pressão não muito alta, ou então normalmente linhas assim que tem um diâmetro grande. Geralmente às vezes flare assim dá para utilizar essa equação 15 aqui. Então tá. A 16, que é o defeito axial, ela se assemelha lá a 13 e a 14, né? Porque só muda esse fator de forma. Mas ela, no meu dia a dia, assim, uso muito pouco ela. Eu prefiro, se eu tiver um defeito desse tipo aí, eu já prefiro vir para essa equação 15 aqui, que ela é um pouco mais conservadora, a gente faz essa avaliação. E aqui seria um defeito, a única diferença é que seria um defeito na direção aqui axial do componente. Outras geometrias. Então, como eu falei lá no início, uma das grandes vantagens do compósito é que a gente pode adaptar, né? Tem uma conformabilidade boa para várias geometrias. E esse fator de geometria que eu vou mostrar aqui na frente, ele é aplicado às equações do tipo A, da equação 3 a 12. E refere-se às tensões no substrato, né? Na tubulação ou no duto de metal, sobre combinações de pressão interna e carga axial. Então, as conexões como curvas, reduções, T's, flanges, tem uma distribuição diferente aí das tensões, por exemplo, aqui nesse cantinho aqui da derivação, aqui nessa curva, a distribuição de tensões é um pouco diferente, por isso que a gente utiliza esses fatores, né, de geometria como, por exemplo, um fator de segurança a mais para quando a gente tem que fazer o projeto para diferentes geometrias. Esses fatores, na ASME, ele fala apenas assim das derivações, né, que é para multiplicar por 2 a espessura calculada no projeto tipo A, porém também fala que, se necessário, a gente pode utilizar, isso aqui é uma tabela da ISO 24817, que eu também utilizo como referência,
Por exemplo, trecho reto na verdade, aqui opa, aqui é acho que é 1.4. Mas aí a gente tem para reto, curva, T, a gente multiplica por 2, aí tem redução, flange, aí tem o vaso de pressão, aí se é aquela parte lá final do vaso de pressão, né? Ou o corpo principal do vaso de pressão, se é a parte do vaso de pressão que está nos suportes, tem alguma suporte fixo lá conectado na área, T's, derivações, e aqui tem toda essa gama desses fator multiplicador, né, que a gente chama esse F aqui, F-stress, que a gente multiplica pelo projeto final do tipo A gente multiplica por esse fator, e aí tem essa nova espessura para diferentes geometrias. E aqui são outras considerações de projeto, assim, para adultos, às vezes é bem aplicável, né? Essa parte aqui de pressão externa, que é carga do solo, né? Isso aqui também exige uma avaliação, por quê? Porque aqui a gente não considera nenhuma contribuição no substrato, então ele está considerando que o material composto vai segurar toda essa carga externa ou todo o vácuo sozinho. Então, normalmente, isso aqui ele aumenta bastante o número de camadas. Então, é preciso fazer uma avaliação se realmente aquele trecho lá está sob risco de algum colapso, alguma coisa assim, para então entrar com essas equações aqui. Tá? E aqui a gente tem um fator de carga cíclica. Se por acaso a gente tiver uma carga cíclica aqui, eu acho que é acima de 8, 7 mil ciclos, alguma coisa assim, que aí a gente pode passar a utilizar esse fator. E então aqui a gente já determinou, com as equações tipo A e tipo B, a gente já determinou a espessura do reparo, né? Vou botar aqui. E só falta agora determinar o comprimento do reparo. Então, uma das principais informações que a gente precisa para determinar o comprimento final do reparo é o tamanho do defeito, porque esse defeito a gente vai ter que estender o reparo por esse overlap length, que é um comprimento de sobreposição, que a gente precisa ir além do defeito, entendeu? Aí é dado por essas equações, normalmente essa aqui é a que dá o resultado final, que é 2,5 vezes a raiz do diâmetro da tubulação sobre vezes a espessura nominal dividido por 2. E aqui, por um acaso, se houver uma carga axial ou se aquelas equações das cargas axiais governarem o nosso projeto, é recomendado a gente adicionar, além dessa comprimento de sobreposição, também esse LT, porque seria um comprimento de suavização, normalmente 5 vezes a espessura do reparo. Vamos lá. Aqui é só uma exemplificação aqui de como é que é o comprimento do reparo, né? A gente tem aqui o defeito. Normalmente a gente pode pegar, se aqui não tiver uma área legal para ancorar o nosso reparo, a gente já pode considerar essa área aqui do defeito também, estender a partir daqui, porque a gente precisa ancorar o nosso reparo num substrato bem resistente, né? Que a gente possa fazer um bom preparo de superfície. E o comprimento final vai ser 2 vezes esse comprimento de sobreposição, 2 vezes esse comprimento de suavização, se necessário, e o comprimento do defeito, dado pela equação 19. E, finalmente, aqui, a gente, com a nossa espessura do reparo calculado, né, entre as equações tipo A e tipo B, e a espessura de cada camada do nosso material composto, a gente vai determinar aqui o número de camadas do nosso reparo, que essa informação que vai ajudar na hora de determinar a quantidade de material, né, que a contratada vai ter que cotar, ou vai ter que, entendeu, botar na logística dela lá para levar para o campo e tudo mais. Então, com o nosso comprimento
do reparo e o número de camadas e as dimensões da linha, a gente consegue calcular o material, quanto de material a gente vai precisar. Deixa eu beber uma aguinha só para a gente passar aqui para os exemplos. Tem aqui exemplo tipo A, e também aqui eu tenho exemplo tipo B. Eu ia fazer um exemplo passo a passo, mas como eu sabia que ia estender um pouco toda essa explicação aí da norma, eu preferi fazer um caso mais generalizado. E aqui, se vocês perceberem, aqui a gente tem diferentes diâmetros, tá? Da tubulação. Aqui em verde seria um reparo com 2 camadas, em amarelo um reparo com 4 camadas, e em vermelho um reparo com 6 camadas. Então, aqui, nesse projeto aqui, tipo A, que eu utilizei a equação 6, que é a que eu mais utilizo no dia a dia, a gente consegue ver a capacidade que tem aqui. Se a gente utilizar 2 camadas, se a gente utilizar 4, se a gente utilizar 6. Dependendo de cada diâmetro. Por exemplo, a gente pega essa linha de 12 polegadas aqui, se a gente botar... Eu botei aqui, esse aqui está em PSI. Espera aí. 13 anos. Aqui está fácil. Aqui é, tipo, por exemplo, 20 quilos, 40 quilos, 60 quilos de pressão, por exemplo. Aqui, 2 camadas, 4 camadas, 6 camadas. Então, aqui eu botei aqui um compósito Z, que é um compósito aí, fictício, né? Aí eu utilizei aqui do módulo de elasticidade, que é uma daquelas informações que eu falei que é bem importante quando eu avalio um compósito. As outras propriedades todas eu deixei um pouco de lado, só para a gente fazer um caso bem genérico, tá? Essa aqui seria com 20,7 gigapascal de módulo. A tensão aqui, a deformação permissível aqui de 0,0025, aqui a gente está considerando praticamente uma temperatura baixa ou uma temperatura ambiente, que a gente não tem nenhum fator aqui de temperatura degradando essa deformação permissível. E aqui também, um fato para simplificar, eu botei aqui uma espessura de cada camada de 1 milímetro, tá? Então, aqui, por exemplo, é um reparo de 2 milímetros, um reparo de 4 milímetros, um reparo de 6 milímetros. Aqui, o diâmetro e a pressão de projeto a gente consegue ver aqui no gráfico. E espero que vocês consigam visualizar aqui, entendeu? Então, aqui mostrando praticamente a capacidade da espessura do reparo. A mesma coisa que eu fiz para o tipo B, como a equação 13, que é o defeito circular, também é o que é mais usado assim, no dia a dia. Aqui eu já defini diferente. Como aqui a gente não tem dependência do diâmetro da tubulação ou do duto, aqui eu classifiquei aqui pelo diâmetro do furo, tá? Então, por exemplo, já vi que aqui as pressões já são bem mais baixas, né, do que a do tipo A. Então, por exemplo, a gente tem um furo aqui de 1 polegada, a gente vai ter aqui, beirando aqui, o 12 bar, entendeu? De pressão com 6 camadas. E aqui, 2 camadas seriam, né, 47 PSI, e aqui 117 PSI, que tá tudo em PSI aqui, porque esse material aqui eu já tinha feito com outra apresentação. Eu aproveitei porque a ASME normalmente a gente utiliza o PSI como pressão. Então, como é que é feito o projeto? Então, a gente tem aqui um exemplo de defeito passante, a gente faz aquele cálculo tipo A, que é por aquele primeiro gráfico ali que a gente consegue visualizar, o cálculo tipo B, a gente vê qual é a espessura e o número de camadas. E aqui eu fiz um exemplo, assim, para a gente poder visualizar. Por exemplo, assim, uma linha de 12 polegadas, a pressão de projeto aí de 10 bar, uma temperatura de 25 graus Celsius e um defeito de 1 polegada, tá? Então, se a gente for aqui no tipo A, a gente consegue ver que 2 camadas apenas aqui já consegue suportar esses 10 bar de pressão aqui. Já no tipo B, para eu suportar esses 10 bar de pressão, eu vou precisar de 6 camadas, tá? Então, aqui eu tenho 2 camadas do tipo A,
6 camadas do tipo B. Então, a espessura que a gente vai selecionar no final do projeto seriam 6 camadas. E acredito que a gente conseguiu cobrir bastante aí. Se o pessoal tiver qualquer dúvida que a gente não consiga discutir agora, eu fico à disposição.